Olá, olá pessoal, boa tarde. Cuidar para falar boa tarde, não boa noite. Tô tão acostumada a entrar à noite aqui. Olá, oi Kiara, oi Alice, Pedro, o doutor André tá aí. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Oi Camila. Vocês estão me ouvindo direitinho? Alguém pode dar um ok aí, por favor, se tiver tudo certinho, se vocês estiverem me vendo e me ouvindo direitinho? Alguém pode me dar um joinha aí, por favor, se estiver me ouvindo, tá ok, Kiara? Legal, obrigada. Legal. Então, vamos lá, né, gente? Vamos começar. Um feliz ano novo para todo mundo, né? Essa é a nossa primeira live do ano. A gente vem sempre com as lives aqui para aproveitar para divulgar a síndrome, né? E sempre com algum tema. Esse mês é o mês das doenças raras, né? Que é o mês de fevereiro. Então, esse mês a gente está trazendo aqui um tema para conversar sobre isso, né? Eu vou chamar o doutor André Pessoa aqui. Já vou chamar, ele já está aqui. Hoje a gente vai conversar com o doutor André Pessoa, que já deve estar entrando aí. Boa noite. Olá. Se o vídeo, se a imagem tá boa, tá, vai ficar meio torta aí, porque eu tô com o tripé meio torto aqui, entendeu? Aham. Tá bom? Tá Boa noite, Rogério, certinho. tudo bem? Tudo jóia. É uma honra estar Prazer, aqui, né? né, aceitar o convite de vocês, né? E tem dois pacientes com essa condição, né, o Pitt Hopkins, Uhum. e é um prazer, né, de poder ter um momento aí com vocês, né, os pais, as famílias, né, e não, eu não falar especificamente de Pitt Hopkins, mas falar também de condições raras, né? Puxar o tema Sim, da condição para a gente tentar bater um papo aí sobre essa questão das doenças raras, né? sim, sim. Eu estava falando aqui que a gente sempre traz, né? A gente sempre traz as lives para divulgar sobre a síndrome, né, de Pitt-Hopkins, mas também para falar sobre o tema de pessoas com deficiência em geral, né? Assim, para falar sobre inclusão, para falar sobre as doenças raras, onde a gente está inserido também, né? Aham. E aí, então, a gente convidou o doutor André Pessoa, já agradeço muito por ter aceito o convite, né? O doutor André, como ele já falou aí, ele é o médico responsável por dois diagnósticos no Ceará, né? Dois Isso. diagnósticos de Pitt-Hopkins. Eu até falei para as duas se elas quiserem entrar aqui com a gente, né, para contar um Aham. pouquinho, para elas ficarem à Na verdade, vontade. são três, já me lembrei, são três. Ah, tem mais um. Tem mais um, né? Além do Pedro Daniel. Eu não posso falar nomes aqui, Ah, entendeu? tá certo. Não, não, é porque os outros nomes eu já pedi autorização. Depois O ela é Pedro Daniel eu consequência. pedi autorização e a Alice também eu pedi autorização para É, os pais se perfeito, poderia falar. Tá perfeito. joia? Lá as Então, ordens. então vamos começar aqui. Eu vou só introduzir um pouquinho, falar um pouquinho de mim, né? Porque nem todo mundo me conhece. Então, eu sou a Rosiane, eu sou mãe da Isadora, de 7 anos, e mãe da Melina, de 3 anos, que tem a síndrome Pitt-Hopkins. A Melina foi diagnosticada em fevereiro do ano passado, nós moramos no estado de São Paulo, né? Quando a Melina foi diagnosticada, nós éramos a 25ª família a entrar no grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp que acolhe as famílias diagnosticadas aqui no Brasil, né?
E hoje nós estamos com 44 famílias, né? Então tem crescido bastante o número de diagnósticos aqui no Brasil. E a gente acredita que tem algumas pessoas que ainda não entraram no grupo e muitos diagnósticos devem surgir aí para frente, né? E aí, a live de hoje aqui, o tema é doenças raras e os desafios para a medicina. A gente quer trazer esse ponto de vista do médico, né? Como são os desafios para se diagnosticar, para estar sempre se atualizando com relação às doenças e síndromes raras que vão surgindo. E a gente convidou o doutor André Pessoa, que é neurologista infantil do Ceará, né? Eu não sei se o senhor é do Ceará mesmo. Eu sou carioca de nascimento e fiz a Ah, é? formação em São Paulo. Mas sou Ah, tá. cearense, com orgulho, né? Vicente Ah, Cearense. sim, sim. E aí eu queria pedir licença aqui para o doutor André para eu ler aqui o currículo dele, porque, gente, é um currículo super extenso, eu fiz um resumo. O doutor André é super engajado. Então, assim, eu vou ler aqui resumidamente, tá? Então, fez medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência médica em neurologia infantil pela Faculdade de Medicina da USP, tem doutorado pelo Departamento de Neurologia também pela Faculdade de Medicina da USP, com ênfase em neurogenética. Atualmente é professor de práticas médicas em neurologia infantil na Universidade do Ceará. Tem atuação na área de neurologia da infância e adolescência, com ênfase em especialização em neurogenética, trabalha com erros inatos de metabolismo, né? Eu andei dando uma busca aí sobre os seus trabalhos. E atualmente é médico neurologista do Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza, atuando principalmente nos temas de atraso, involução e desenvolvimento neuropsicomotor, transtornos do espectro autista, transtornos de aprendizagem, afecções neuromusculares, neurogenéticas, erros inatos de metabolismo, distúrbios do movimento, epilepsia e síndrome congênita da Zika. E aí, como eu falei, muito obrigada, doutor André. Assim, eu sei que o senhor é super ocupado, né? A gente tentou achar um horário aqui que coubesse, né? Então, desde já agradeço muito e, assim, super especialista em doenças raras, síndromes raras, né? E aí eu queria aqui passar a palavra para você. É uma Eu honra, fiz né, essa Rosiane, estar introdução, aqui. falei um pouquinho já do seu currículo, mas fique à vontade se quiser incluir mais alguma coisa. Não, acho que não é importante, tão importante isso, né? Então, Rosiane, o prazer é todo nosso em poder participar, em poder contribuir de alguma forma com famílias, né, que têm pessoas com condições raras, a gente sabe de todas as dificuldades, né? Então, Sim, a gente que tem uma certa expertise, todas as pessoas que têm alguma expertise em doenças raras, elas devem contribuir, né, com a sociedade, com as famílias, e a gente sabe como é importante o engajamento social, né? Assim, eu posso falar especificamente da condição Pitt-Hopkins, né, através da Fabiana, que é uma mãe maravilhosa. Ela, além de já tinha uma formação na área de saúde, né, ela era fisioterapeuta uhum, e ela também, aí depois ela ingressou na área do direito e é uma advogada que está focada, né, nas condições raras. E quis o destino aí que nós nos cruzássemos, né, ela, o esposo sim, sim, e a filha, né, Alice, que você já falou o nome, sem diagnóstico, aquela coisa, porque eles tinham percorrido, eu acho que o depoimento da Fabiana é muito interessante. E eles vieram de um centro grande, eles vieram de Porto Alegre, né, eles moraram no Rio Grande do sim, Sul, e tiveram ali umas investigações genéticas que não foram conclusivas. E ao chegar no consultório na primeira consulta, eu dei, não, tem que ter esse diagnóstico base, né? E aí nós reativamos a questão da investigação e assim, ela é uma prova da importância das famílias terem esse diagnóstico preciso, né? Então, essa precisão diagnóstica, eu acho que é o pontapé de saída, uhum, principalmente nas condições raras, né? A gente sabe que as condições raras, por todos os fatores envolvidos, pela falta de conhecimento, não só dos médicos, como dos outros profissionais de saúde, também da própria sociedade, eles acabam sendo negligenciados, de certa forma. uhum, E o pontapé de partida é o diagnóstico, né? Então, se você não sabe nem o que tem, é uma sensação de não ter chão, de não ter para onde correr, não ter.
para onde recorrer. E aí, o caso dela, nós fomos, reativamos essa questão do diagnóstico e saiu o diagnóstico preciso dela. E foi importante porque a gente conseguimos juntar aquele quebra-cabeças, né, de todas as alterações clínicas que ela tinha. Através desse conhecimento, nós direcionamos para tratamentos específicos. E ela, depois de uma idade assim, a Fabiana pode falar, não sei se Instagram entra 3 pessoas, se é quebrar o Não, script a de gente. vocês. Não. Não, pode ficar tranquilo, que assim, eu já pedi autorização da Fabiana, ela disse que a gente pode falar. O diagnóstico da Alice foi o diagnóstico mais tardio do grupo, tá? Eu acho que ela teve diagnóstico ali por volta dos 18 anos, Foi, mais ou foi, menos, né? foi. Então foi o diagnóstico mais tardio. E eu acho legal isso que o senhor já introduziu. Na verdade, eu ia fazer essa pergunta mesmo, né? Que é a gente falar um pouquinho assim da importância do diagnóstico, independente da idade, né? Eu acho que a gente sempre fala assim, é importante o diagnóstico precoce, mas assim, nunca deixe de buscar, né, doutor? E Com assim, certeza, com certeza. e o aconselhamento genético, assim, quando que é recomendável que as famílias sempre perguntam assim, quando que eu devo ir no geneticista? Porque hoje em dia, assim, eu acho que tá jogando muito dentro do autismo, né? Então tem um atraso no desenvolvimento, tem algumas estereotipias, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, assim, acaba jogando dentro de um diagnóstico sem fazer todo o protocolo de investigação, né? É assim, vamos por partes, né? Várias Sim. colocações importantes. Primeiro, a questão do tempo, né? O tempo diagnóstico, ele é sempre importante. No caso da Fabiana, eles tinham um ceticismo em relação a esse diagnóstico. Eles já tinham desistido. Eles, enquanto excelentes pais, eles procuraram muito em centros, né? Eles estavam em Porto Alegre, eles não estavam Uhum. numa capital No menos interior, desenvolvida, né? no interior de algum lugar, né? Não, e passou com médicos excelentes, assim. Foi uma época, foi uma coisa de tempo, né? Que, eu sou melhor que os caras. Não, de forma alguma. Mas foi uma questão do tempo lá atrás. Houve um avanço muito grande na genética molecular, num grupo de teste genético chamado de sequenciamento de última geração. Então, esse cenário de descrição de diagnóstico, de elucidação diagnóstica, é algo muito comum hoje, né? E também o fato de que essas condições genéticas raras, elas continuam sendo descritas. Eu tive o prazer e a honra, Rosiane, de participar da descrição de 3 condições novas, né? Com o grupo do Genoma da USP, quando eu estava lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, encabeçado Uhum. pelo chefe, Fernando Koch, e nós descrevemos no interior do Rio Grande do Norte uma condição chamada SPOAM, a paraplegia espástica com atrofia de nervo óptico e neuropatia periférica. E nós descrevemos aquela condição, hoje perto de 100 pessoas. E posteriormente, na outra parte do Genética do Sertão, esse projeto de pesquisa, nós descrevemos 2 deficiências intelectuais genéticas. A deficiência intelectual pela mutação no IMPA1 e no BED25. Então, eu faço parte da decisão, eu tenho orgulho de ter participado e descrito 3 condições Com genéticas. certeza. E depois Aham. dessa nossa descrição, pessoas do mundo todo se beneficiaram com esse diagnóstico. Porque até nós juntarmos famílias para que a gente pudesse fazer os estudos genéticos, né, os estudos de ligação, através de técnicas de SNP Array, você consegue pegar regiões candidatas e testar os genes. Aqueles pacientes que não tinham, antes dessa descrição, eles não tinham diagnóstico, mesmo fazendo exames de última Uhum. geração, como exoma, genoma. Então, é Uhum. importante que se descrevam, continuem se descrevendo novas condições genéticas. Ah, Quando você tem um diagnóstico de uma condição genética, é condição sine qua non, ou seja, é obrigatório que se faça um aconselhamento genético. Então, para que as pessoas entendam qual é a chance da recorrência, para que elas possam se programar, para que os descendentes se programem. Por exemplo, nessa família que nós descrevemos, a condição do IMPA1, toda a família foi genotipada, ou seja, teve Uhum. seus genes mapeados, genotipados, especificamente o IMPA1. E ali, uma das últimas idas a campo, no interior da Paraíba que eu fui, tinha uma médica na família, tinha uma enfermeira, e aquilo ali foi passado para a família, com todos os termos de consentimento, tudo bem informado, para eles fazerem uso daquilo, para eles poderem fazer aconselhamento genético. Então, isso é muito importante, né? Então, Uhum. respondendo à tua segunda colocação, sim, todos os pacientes com condição genética devem ser encaminhados para um aconselhamento genético e que é feito por profissionais geneticistas. Sim.
voltando um pouco no que você estava falando, assim, tem a condição genética que ela é uma condição genética herdada, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre as questões que são herdadas e as questões que são tratadas como as questões de novo, né? Que Mutação de aparecem novo. no Isso. acaso. Isso. Isso. Isso é interessante, Rosiane, porque hoje, se nós fizermos uma pesquisa, colocarmos a seguinte questão para médicos: a doença genética é sinônimo de herdada? Eu te diria que a Uhum. maioria diria que sim, quando na verdade não. Eu posso dizer para vocês que tudo que é herdado é genético, mas nem tudo que é genético é herdado. Então, essa é uma resposta, é uma questão até simples, porque a gente tem, por exemplo, condições que têm herança dominante, como o próprio o Pitt-Hopkins clássico, né, que é o TCF4, que é um gene que ele é haploinsuficiente, ou seja, se eu tiver uma mutação em heterozigose, uma mutação, eu já tenho um quadro clínico. E Uhum. quando você vai sequenciar, segregar os pais, sequenciar, genotipar os pais, na verdade, genotipar, você não acha essa mutação nos pais. Ou seja, aquela mutação acontece da palavra do latim, de novo, em itálico, que denota uma mutação esporádica, ou seja, uma condição genética não herdada. Que às vezes, assim, que é interessante entrar já nessa seara, Rosane, porque a gente ainda vê, assim, algumas pessoas falam assim, não, mas não tem chance de acontecer de novo, porque foi não herdado, e não é verdade. Uhum. Porque isso pode ser decorrente de um mosaicismo gonadal. Então, o óvulo, por exemplo, o gameta, se foi no óvulo, que houve a mutação, ou seja, houve aquela variante esporádica, né, ao acaso, num óvulo, ele pode ter replicado. Então, por exemplo, no nosso serviço, né, você não falou isso, eu estou como chefe da neurologia do Hospital Infantil Albert Sabin, que é um centro de referências em doenças raras pela portaria 199, e nós temos um ambulatório de porta aberta, assim, sabe, Rosiane? Então, é a minha maior missão, acho que atualmente. Uhum. E quando eu voltei de São Paulo para Fortaleza, eu entendi a minha missão. Minha missão era realmente trabalhar com doenças raras, dar diagnóstico de doenças raras, em parceria com minha amiga a doutora Erlane Ribeiro, que é geneticista. E assim, a gente dá muito diagnóstico. Eu fiquei 7 anos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, no Hospital da América Uhum. Latina. Sim. É o HC que todo mundo tem que conhecer. É um modelo, assim. Eu não tenho dúvida de falar, até hoje eu participo das reuniões do Departamento de Neurogenética do HC, e eu não tenho dúvida em falar que aqui no nosso hospital, no Hospital Infantil Albert Sabin, a gente teve um volume maior que aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas da USP. Por Uhum. alguns motivos. Primeiro que, assim, em São Paulo, existem vários hospitais de referência, então há uma certa divisão, existe muita gente, muito mais gente capacitada. E talvez no Nordeste, a gente tem, nessa pesquisa genética do sertão, a gente viu que aqui realmente tem muita doença genética, muita condição genética, por alguns fatores, Não, e não dentre de... eles, Uhum. só para terminar Pode falar. esse raciocínio, Sim. dentre eles a consanguinidade, né, que existe uma taxa de consanguinidade maior no Nordeste. Então, você tem noção, existe algumas cidades no interior do Nordeste que a taxa de consanguinidade entre os pais chega perto de 50%. Tem uma cidade no interior da Paraíba que chegou a 48% de consanguinidade. Então, se você casa primo com primo, aumenta a chance de condição recessiva. Mas também nesses nossos estudos de prospecção, a gente viu muita condição genética dominante também. E isso fala do que você veio do que você falou. Por que ele tinha muita doença de condição dominante? Porque não tinha diagnóstico. Então, se os pacientes, a gente viu um cluster de uma síndrome chamada Machado Joseph, que é dominante, a gente viu família com 9, tinham 14 filhos, 9 com afetados. E era assim, por que ele tem... E a Machado Joseph é uma condição muito ruim. É uma doença neurodegenerativa, a gente tem perda de equilíbrio, perda de força, pode ter quadro demencial, pode ter quadro de parkinsonismo. E ali, para aquelas famílias, eu lembro que as pessoas assim, isso aqui é porque comeu manga com leite, aquele ali foi mal olhado, aquele ali porque esses Ainda três tem, porque nasceram naquele quarto. ainda Então, tem muita crença, né, doutor? isso. Então, assim, a falta de diagnóstico, Rosiane, trouxe a falta de entendimento do que aconteceu e, consequentemente, a falta do aconselhamento genético que você acabou de falar. Pois aí nesse caso, assim, nesses casos de pessoas que não têm acesso à saúde básica, né? Na verdade, aí a gente está falando assim, o aconselhamento genético, às vezes quem pergunta é até quem sabe que existe um geneticista, mas será que eu preciso ir atrás, né? Esses casos que você está citando, as pessoas nem sabem que existe, né?
um sim, geneticista, não sabe que existe um exame. Então, eu acho que é uma condição mais complicada ainda, né? sim. E com certeza, assim, eu acho que o Nordeste tem muita coisa para explorar, né? Tem muito, eu acho que tem muita gente precisando de ajuda, assim, né? Um trabalho maravilhoso. Eu queria falar um pouquinho, assim, eu vi que você apresentou até num congresso internacional sobre o Zika vírus. E aí eu até fiquei com uma dúvida, assim, se o Zika vírus, né, se a síndrome congênita, se ela é enquadrada como uma doença ou uma síndrome rara, se ela entra Isso, no rol das... excelente colocação. Então vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição de uma doença rara é toda doença que tem uma prevalência, ou seja, uma frequência menor do que 65 para 100 mil habitantes. Tá? Então, nós tivemos uma epidemia da síndrome congênita do Zika, ou síndrome da Zika congênita, na verdade, e que você teve crianças, né, que tiveram problemas congênitos, a Uhum, priori, né? A primeira manifestação foi a microcefalia, e ali no final de 2016, na verdade, final de 2015, perdão, segundo semestre de 2015, houve um cluster, houve um aumento de casos relatados em crianças que estavam nascendo com uma microcefalia, que é uma cabeça abaixo das médias, né, estatísticas já uhum, preconizadas, e alguns pesquisadores, eles observaram que as regiões em que estava acontecendo isso eram regiões que havia uma epidemia da infecção pelo Zika, né? Um vírus que assim causava um quadro febril, um quadro de exantema, um quadro geralmente não tão grave nas pessoas, nos adultos, mas que nas mulheres gestantes estava acontecendo esse problema. Mas o que aconteceu? Assim, a gente teve um boom ali no final de 2015, 2016, e a partir de 2017 começou a ter uma queda, ótimo, né? graças a Deus. Casos novos, e houve uma redução importante. Então, são relatados casos esporádicos. Aí sim, eu participei também dessa pesquisa, né? Apesar de eu ter um foco em neurogenética, mas como eu estava lá com a Hernani, a gente teve esse ativismo, Rosane, de pesquisar. Então, tive a honra de ter mais de 30 artigos publicados sobre esse tópico, né? Um dentre eles no New England, que é a revista mais importante do mundo. Publicamos no New England, publicamos no Lancet Neurology, não, no Lancet, que é a segunda revista mais importante. Publicamos na JAMA Pediatrics. Aí eu fui chamado pelo CDC, pelo governo americano, para ir à Atlanta e fazer uma pesquisa com eles chamada Zodiac, que era uma pesquisa. Os americanos estavam interessados em entender como esses pacientes iam evoluir. Depois, então, foi um trabalho muito bem sucedido também, com várias publicações com o pessoal do CDC. Depois, culminou com a vinda do ex-ministro da Saúde dos Estados Unidos. Recebi e-mail direto dele para mim, e ele queria conhecer a pesquisa que a gente estava Uhum. fazendo com o CDC. E o doutor Alex Azar veio ao nosso hospital em 2018, uma visita completamente escondida, Inusitada, e inesperada. sem zero publicidade, não teve publicidade, foi uma coisa bem off mesmo, Uhum. por questão de segurança. Então, Aham. hoje, mas respondendo a tua pergunta, assim, como não estão tendo novos casos, sim, a síndrome da zika congênita é considerada uma condição rara pela definição da É. OMS. Certo. E uma outra dúvida, doutor, a síndrome da, não sei se você conhece a síndrome da talidomida, Uhum. que aconteceu na década de 70 e tal, Sim, ela sim, também sim. entra nessa. Entra porque, assim, apesar de serem mecanismos diferentes, né, a talidomida seria um teratogênico Sim. importante, uma Uhum. medicação que era usada, chegou a ser usada, né, e, inclusive existe uma indenização do governo federal, né, uma espécie de uma aposentadoria, né, um benefício Isso, da um talidomida, benefício assim como posteriormente foi instaurado o benefício da Zika da especificamente. Zika. Ah, como houve esse controle da talidomida, os pacientes, as pessoas que têm a focomelia, né, as alterações congênitas decorrentes dessa embriopatia, né, do uso da talidomida na gestação, são consideradas condições raras também. Também. Ah, Isso. legal. Eu estava discutindo, tem uma colega de trabalho que tem a síndrome da talidomida, e aí a gente estava discutindo assim, se entrava nesse Tem rol de algumas doenças coisas, por exemplo, raras. as pessoas confundem, né? Aham. A síndrome de Down. A síndrome de Down não é rara. Que a Não. prevalência
gente fala em torno de 1 para 600, 1 para 800, entendeu? Então, nem Uhum. tudo que é genético é raro, nem... Agora, a maior parte das condições raras são genéticas, né? Existem alguns números que levam, por exemplo, cerca de 80% das condições raras são genéticas. Outro ponto importante, já que você desmistificou a questão do conceito, né, de genético e herdado, e você desmistificou dizendo que não, nem tudo que é genético é herdado, pode ser novo, mutação de novo, esporádica, Uhum. herança esporádica, Sim, mas é importante também falar que nem tudo que é genético é congênito. Você pode ter uma condição genética, uma manifestação na idade adulta. Isso é outra coisa muito importante, que é um mito aí, que até médicos têm também. certo. E tem uma questão que a gente sempre traz aqui também, doutor, é a diferença entre doença e síndrome. Né? Assim, a gente. É um termo Uhum, assim, síndrome, tecnicamente falando, na medicina, é um conjunto de sinais e sintomas, tá? uhum, E existe historicamente essa nomenclatura, né, de síndrome, que a gente até, assim, para falar a verdade, eu evito, sabe? Não sei se você prestou atenção, a condição genética, porque uhum, síndrome, ele é muito estigmatizante, sabe, Rosiane? Particularmente, eu tenho muito... E você tem síndromes aí que o indivíduo não tem nada do ponto de vista cognitivo, por exemplo, tá? Então, eu acho que é muito estigmatizante, mas a minha opinião, assim, eu acho que nas condições genéticas a gente pode dividir aí tem várias divisões, mas uma das divisões interessantes são as doenças neurodegenerativas, por exemplo, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu falei aqui da síndrome de Machado-Joseph, quando a gente fala de uma doença de Niemann-Pick, uma doença de Gaucher, a própria atrofia muscular espinhal, é uma doença, né? uhum, Tendo a distrofia muscular de Duchenne, que você tem uma degeneração. Mas se você fala de Pitt-Hopkins, por exemplo, você tem uma variante no gene TCF4, né? Um gene que é de herança dominante. Ou você tem as duas outras formas de Pitt-Hopkins, que são formas recessivas. O indivíduo nasceu com aquilo ali, ele foi concebido com aquilo ali. O indivíduo com Down, eu tenho uma sobrinha com Down, né? E aí você vai dizer o seguinte, ela tem uma doença, a doença dela é síndrome de Down, a doença dela é Pitt-Hopkins. Não, não concordo. Então ela foi concebida daquela forma. Desde que uhum. existe a primeira célula daquele indivíduo, a primeira célula, né, o ovo ali, ele já tem aquele genoma com aquela variante É patogênica. uma característica, né? Então, é ela. Então, a Alice é a É. Alice. A gente só fez esclarecer, mas esclarecer é muito importante. Então, Uhum, diria, nas condições genéticas degenerativas, que a gente diz é doença, e nas condições genéticas estruturais, genéticas estáticas, em que o indivíduo ele é aquilo ali. Lógico que uhum. ter uma variante patogênica em algum gene, ele sim aumenta risco, na maior parte das vezes, a doenças, né? Por exemplo, você tem um risco de, por exemplo, a síndrome de Sotos, por exemplo, que é uma que dá uma macrocrania, tem alguns genes já, o mais importante é o NSD1, você tem um risco aumentado de um tumor de Wilms, que é um tumor renal. Uhum. Isso é a doença. Isso, na minha opinião, isso é a doença. Agora, Sotos é a doença? Não, é o indivíduo como ele foi formado, né? Como Sim, ele foi sim. concebido, né? É igual a síndrome de Pitt-Hopkins também, assim, o que a gente ouve falar, assim, é uma síndrome com malformações, né? Então, Tem assim, dismorfismo, né? Na verdade, hoje a gente já tem 3 Pitt-Hopkins descritos, né? E eles têm um fenótipo parecido, mas com diferenças, né? São 3 genes mais importantes, sendo o TCF4 dominante, que foi o primeiro uhum, descrito. Eu ia dar uma lidinha, né? Não, eu tenho uns conhecimentos meu. O pessoal diz que eu sou meio autista, lembrar os fatos, dados, mas aqui especificamente eu li hoje, não foi nada. Então foi descrito em 1978 pelo Dr. Pitt, Dr. Hopkins, né? Eles são de Melbourne. Tive o cuidado só de dar uma olhada, né, da primeira descrição, uhum, de 1978. Aí, assim, você tem aquele fenótipo, né, com algumas alterações faciais, corporais, o nariz é diferente um pouquinho, uma alteração do humor, eles têm alteração, oscilação, tem algumas coisas comportamentais que são descritas, por exemplo, comportamentais, né? alegria, né, alegria, um aumento da chance de ter autismo, tá? O atraso da fala, que é bem comum, o risco de Uhum. epilepsia, tá? Mas é bem interessante vocês, como uma associação, que quando vocês juntam os casos, vocês vão ver que existe uma variação muito grande, A né? variação é gigantesca. A Gigantesca, né? variação é gigantesca. A gente tem crianças que andam, por exemplo, a minha filha, ela andou mais ou menos dentro da idade normal.
né, dentro da idade ali para andar. Ela andou um pouquinho fora, mas ainda não seria por causa disso que ela teria alguma característica suspeita, né? Foi por outros motivos, porque a gente já percebeu que o cognitivo não era, que tinha algum comprometimento cognitivo, né? Mas assim, a gente tem crianças que andam, por exemplo, com pouca idade, com 1 ano e pouco dentro da idade ali regular, e tem crianças que nunca vão andar, né? Então, tem crianças, né? Tem jovens, adultos já que não andam. Então, a gente tem, só aí dentro da parte motora, a gente tem uma variação muito grande, né? E assim, as crianças que andam, elas têm um desenvolvimento cognitivo melhor? Não Não necessariamente. Tem crianças com necessariamente. desenvolvimento cognitivo muito bom e que não andam. Sim, Então, sim. assim, a variação é gigantesca mesmo. Agora, o que É, eu estava falando com relação à malformação, assim, a gente tem uma questão renal, né, de sim. malformação, Isso, malformação e renal, alguns casos com cardiopatia, é, aí tem uma variação, perda auditiva, é, né? Epilepsia, né? Epilepsia nem todo tem, epilepsia, mas aumenta o risco não. de epilepsia. Pois é. É cerca de Dani, que interessante, 50% das crianças, assim, existe uma da... variação, às vezes, aí tem uma coisa que na genética já é bem conhecida, que é a questão de relação genótipo-fenótipo, ou seja, Uhum, existem variantes que geralmente levam a quadros mais graves, né? uhum, Geralmente a gente chama de null mutations, são mutações nonsense, o frame shift, ou deleções grandes, enfim. E tem variantes geralmente mais. Isso não é sempre, tá? Não é sempre, mas existe geralmente essa relação. Uma variante bisense, onde eu troco o nucleotídeo e produz uma proteína uhum, trocada e tal. Mas o que é interessante, além da questão genética, da variante também a interferência de outros genes com a variante principal, a variante patogênica principal, é que existe uma variação grande da estimulação precoce. Então, certamente, aquelas crianças que são estimuladas precocemente, né, se você tirar o fator base genética, elas terão melhor prognóstico. Então, isso é muito importante, e isso está dentro de um contexto muito maior, né, da estimação precoce, que é a janela de oportunidade, que é a neuroplasticidade, né, de você estimular sim. precocemente, né, querido? Sim, eu acho que isso é legal a gente pontuar, né? Sempre falar que, assim, tão importante quanto o diagnóstico, né? Eu acho que é a estimulação precoce, né? Porque, assim, independente, tenha suspeita, se a recomendação médica é que, olha, faça fisioterapia, terapia ocupacional, fono, né? Assim, é importante correr atrás mesmo sem o diagnóstico. Sim. Pode ser que tenha sido uma suspeita médica e isso lá na frente nem se confirme, né, doutor? Pode acontecer isso Acho que o também. primeiro passo a gente sempre fala isso. Eu dei uma aula no Congresso Brasileiro de Pediatria, acho que foi 2016, 2017, a minha aula era um tema bem pesado, assim, do ponto de vista técnico, que era doenças neurodegenerativas da infância. E eu ia falar muito de doença neurogenética, grave e tal. Mas no começo da minha apresentação, eu fiz questão de colocar para os pediatras, que era o Congresso Brasileiro de Pediatria, eu como neurologista ali, com um cara de formação em Hum, neurogenética, que o mais importante para o pediatra, e não só para o pediatra, mas todos os profissionais de saúde que trabalham com desenvolvimento, é a percepção que existe algum atraso de desenvolvimento, que existe algum problema no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Tem um estudo do CDC, do final da década de 90, em que eles fizeram um estudo estatístico nos Estados Unidos, e 1 em cada 8 crianças lá tem atraso de desenvolvimento. E viram claramente que quando se tem um diagnóstico precoce desse atraso e uma intervenção precoce, esses pacientes têm melhor prognóstico. Tá? E aí no CDC eu convido, eu sou fã do CDC, tive a honra de trabalhar com eles, uhum, e por isso que toda vez que eles falam um negócio, sabe, eu nem retruco. Porque quem conheceu, eu conheci a uhum, estrutura, 2 campos, Rosiane, gigantes, prédios só de bioestatístico, prédios só de virologia, gente que estuda bactéria, que gente que não é só infecção, eles estudam tudo, eles estudam autismo, eles estudam uhum, genética, eles estudam malformações congênitas, né? Você falou da talidomida, da zika, uhum, e eles viram, tem um movimento no CDC chamado Act Early, né? O Haja Cedo, e sim, ele coloca os marcos, é uma cartilha que é distribuída para professores, para pais, para a sociedade de forma geral, que visa orientar com marcos, né, para que as famílias ali, olha, suspeitem que haja algum problema no desenvolvimento e que essa criança siga uma avaliação, uma investigação,
para que no final haja um direcionamento para uma estimulação precoce. Doutor, eu queria continuar nessa conversa, assim, até para a gente falar, assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão do desenvolvimento, algumas coisas que são importantes olhar, e também falar um pouquinho sobre as características. Então, assim, quando o paciente chega no consultório, né, quais são os pontos de atenção, assim? Mas antes disso, deixa eu só fazer um comentário aqui que estão perguntando, já passou aqui várias vezes uma pergunta sobre o leucoencefalopatia. Eu acho que ela tá, Leucoencefalopatia. É uma eu doença de acho que ela substância tá branca, mas querendo. tem que explicar melhor, porque é um assunto muito longo, muito grande, né? Não, eu acho que o que ela está querendo, eu acho que ela não está com dúvida com relação à doença, não. Eu acho que ela está com dúvida com relação a grupos que tratem ou que falem sobre esse assunto. Então, assim, se alguém tiver aí, se alguém tiver conhecimento sobre essa doença, né, ou sobre essa condição, se puder colocar aqui para gente, né, para dar uma resposta para Geninha Salles. Tá, eu acho que porque eu imagino que seja assim uma explicação um pouco maior e vai acabar fugindo bem do nosso contexto aqui. Aham. Esse grupo, Rosiane, é um grupo, a leuco, leuco do grego quer dizer branco, né? Uhum, Leucoencefalopatia, ou seja, doenças da substância branca cerebral. E é um grupo grande, e a gente pode estar falando de um grupo chamado de leucodistrofias, por exemplo. Leucodistrofia, são mais de 100 leucodistrofias atualmente descritas. O protótipo da leucodistrofia, eu não sei quem assistiu aqui, aquele filme Olhos de Lorenzo. Olhos de Lorenzo, ele, né, é um filme bem clássico, ali da década, acho que década de 80, e ele é baseado em fatos verídicos da história do Lorenzo, que é uma criança ítalo-americana que ele era um menino normal e ele começa a regredir. Ele tem crise epilética, depois ele deixa de andar, deixa de falar, e os pais, e olha de novo os pais, né, assumem um protagonismo, e mesmo não sim. sendo na área, eles não são químicos, eles não são biólogos, eu não lembro exatamente qual é a área deles, mas eles vão atrás de um tratamento bioquímico e eles desenvolvem um óleo que foi chamado como óleo de Lorenzo, que por muito tempo acabou sendo até uma possibilidade terapêutica. Hoje a gente sabe que ele tem um papel muito, muito coadjuvante ali de uma coisa bioquímica, não é o tratamento. Hoje a gente sabe que o tratamento para essa doença chamada adrenoleucodistrofia é o transplante de medula óssea numa fase muito precoce, entendeu? E a questão das leucotrofias é isso. Então, o protótipo é uma doença neurogenética que você tem Uhum. um menino normal, uma menina, que há uma regressão, né? Eu falei da adrenoleuco que é ligada ao X recessivo, e algumas delas você pode ter um atraso do desenvolvimento. Hoje você tem uma regressão, você teria um atraso. Certo. Só um comentário que colocaram aqui para a pessoa que perguntou sobre a leucoencefalopatia. Eu acho que é importante, de repente, procurar as associações, né, Vidas Raras, Aliança Rara, para poder ajudar. E geralmente eles. A aliança, não sei se a aliança Uhum. está falando que tem a aliança das distrofias musculares. Não estou falando de Ah, distrofia, separa. entendeu? Tá certo? Mas eu não sei exatamente, mas tem uma associação de adrenoleucodistrofia, viu, Osiane? Ah, E tá isso certo. aí, eu acho que Uhum. elas podem ajudar. Ou então associação, por exemplo, aqui no Ceará tem uma condição, tem uma associação que ela vê doenças genéticas de uma forma geral, tá certo? Uhum. Pode ser uma saída também. Certo. Então, e aí outra coisa que eu queria comentar aqui, doutor, Ah, muita gente fazendo muito elogios, tá? é. Muito É porque acho que elogios, doutor André. desativou. Eu gosto também de interagir com as pessoas. Fazia muito tempo que eu não fazia live, viu? Na Ah, verdade, é? Rosiane, o meu o Instagram deve ter uns 2 anos, foi no começo da pandemia. Foi um negócio assim que as famílias pediam, né? Eu sou aquele cara, eu tenho 47 anos, eu era meio contra, assim, eu não curto muito e tal. Sou muito da pesquisa mesmo, meio nerd, assim, eu não curtia muito, não, mas foi mais uma questão de. Foi uma adaptação que era necessária, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto às mudanças, sabe? A gente não pode ter uma Sim, visão sim. muito engessada Tá das jovem coisas. ainda, ó, tá jovem, tem que entrar para esse mundo aí. Eu Jovem, também, eu confesso que eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma live na minha vida, embora eu já tenha sido professora, assim, eu dei aula há bastante tempo, Aham, mas eu nunca imaginei, assim, eu não sou muito das redes sociais, então também nunca imaginei que fosse fazer, mas eu acho que é importante, né, assim, é, principalmente
para o senhor assim, que trabalha com genética e que se envolve muito, porque para nós, assim, que somos famílias de condições raras, né? Vamos colocar Sim, sim, assim, sim, sim, sim. é muito importante que tenha alguém interessado, que tenha alguém estudando, né? Então, isso é algo que traz um pouquinho de conforto para a gente, né? É só para não passar, porque só para esclarecer para vocês, tá? Que eu não estava vendo o chat, tá? Talvez foi uma coisa programada, né, Rosiane? Não sei se foi com vocês. Eu estou como convidado, então a gente está fazendo de acordo com o script da associação, né? Mas aí eu fico com essas atenções múltiplas, eu fico olhando as Ah, sim. perguntas, né? Tem uma pessoa que falou de uma condição ultra, ultra rara aí, para não soar deselegante, que é a Pilarovsky Bjornsson. Acho que é isso que ela quis falar, que é uma condição, uma condição que cursa com autismo. É um autismo sindrômico, com pode ter uma apraxia de fala, mas assim, geralmente sem miopatia associada, tá? Assim, não sei quem foi que perguntou isso. Mas isso é muito raro. Isso não tem. Ah, é a Suiane Tiego, viu? Peguei sua pergunta. Acho que é o CHD1, o gene, se não me engano, é esse. Mas cuidado com essas perguntas aí, porque é complicado. Também é dominante, tá? O pessoal fazendo pergunta ao vivo aí, tá? É assim, é uma condição que custa. É um transtorno de neurodesenvolvimento geneticamente determinado, né, Suiane? E com autismo, algumas coisas. Muito Uhum. rara, também dominante, sendo os casos de mutação de novo, como a Rosane falou, né? Mas tem que ter Uhum. cuidado com essa história assim, não vai voltar, não tem outra, mas pode ter um mosaicismo gonadal. Aquela variante que aconteceu, por exemplo, se aconteceu no óvulo, ele pode ter duplicado. Então, por exemplo, lá no seio, eu tenho um paciente com epilepsia e autismo decorrente de variante no SCN1A. É isso mesmo, gente. CDH1, acertei isso, gente. É, uma. O pessoal diz isso aí, mas por isso que o pessoal diz que eu sou meio autista, eu decoro os genes, sabe, Rosendo? Né? Genes e eu gosto bastante disso. Mas aí sim, aí essa família teve dois casos de Dravet. Dravet é uma epilepsia grave, decorrente da variante chamada no SCN1A, um gene no canal de sódio. E a mãe teve um filho, é a mesma situação do Pitt Hopkins, é dominante, a mãe nem o pai, nas células somáticas, não tinham essa mutação, Uhum. mas a mãe vai ter outro filho. Tem outro filho, então com o mesmo problema. Então aquilo ali se explica por esse termo que eu falei, mosaicismo gonadal. Entendi. Tem uma mãe perguntando aqui, eu acho que é mãe, né? Eu tô falando que é mãe, fala sobre miopatia, se tem tratamento. Ela falou que o filho dela tem miopatia congênita. Grupo das miopatias e doenças musculares, a gente também tem um ambulatório. Então a gente tem um ambulatório lá no CEIP, que é Centro de Doenças Raras, Centro de Referência de Doenças Neurogenéticas e Erros Inatos no Metabolismo, que acontece às segundas-feiras, onde a gente, assim, hoje, eu acho que 50% dos nossos casos vem do SARA, da rede SARA. Eles atendem, eles são super pediatras e mandam para a gente para tentar que a gente esclareça o diagnóstico. E nas quartas-feiras nós temos um ambulatório de porta aberta, que é para as doenças neuromusculares. E a gente pode falar das doenças neuromusculares da AME, que tem um tratamento, que é uma condição gravíssima, né? E hoje a gente tem 3 tratamentos aprovados, todos 3 super eficazes. O Nusinersen, que foi o primeiro, né? O Spinraza, o Zolgensma, que é a terapia gênica, e o Risdiplam, o Evride, né, que é uma terapia oral, que acabou de ser incorporada, uma grande vitória. A gente ainda precisa ganhar com a AMB3. A gente tem muito caso de distrofia muscular de Duchenne, que é algo que a sociedade tem que conhecer. A principal distrofia muscular, na verdade, é a condição neurogenética mais comum, que afeta ali 1 para 3.500 meninos, né? E dá aquela Uhum. fraqueza progressiva, com alteração cardíaca. E já tem um tratamento ali com a corticoterapia que prolonga a função, que melhora, que segura a função cardíaca, que diminui a escoliose. E a gente tem possibilidades terapêuticas Uhum. genéticas, né, como a Talurem, que é o Stop Code Retrue, que é uma medicação para um tipo de mutação nonsense. Você tem os X-skippings, que não foram aprovados no Brasil. E do ponto de vista neuromuscular, acho que é importante eu citar a questão da miopatia a miotubular ligada ao X, que é uma possibilidade também de terapia gênica. A Liz Giz e o Araújo está perguntando a DDX3X. Então, 2 pacientes com isso, com essa condição, é uma condição também dominante, que pode dar malformação do desenvolvimento cortical ou não, com atraso, uma deficiência intelectual. Tem um adolescente que veio de Natal, também
totalmente sem esperança de diagnóstico, a gente conseguiu dar, e eu tenho uma paciente novinha, que acompanha na clínica também. A gente tem 2 pacientes com essa condição. Uhum. E é tudo assim, né? DDX 3X, né? Qual é a diagnóstico da sua filha? DDX 3X, o É. negócio, E o né? pessoal entra aqui, né, e vai perguntando, né, doutor? O pessoal tá quebrando o Eles script. colocam o Eu acho melhor tu gene, bloquear, porque assim, se tu não bloqueares o chat, eu vou ficar querendo responder sem de soltos para terminar. É, Oi, não, gente. Já não, mas soltou, a tá gente sabe. Não, todo mundo sabe aqui que é difícil responder todas as questões, porque quando a gente vem falar de condições genéticas, tem muita pergunta, é muita pergunta. Se a gente deixar, vai até a noite aqui, a gente não finaliza. Tem uma pergunta aqui que eu acho legal a gente trazer, que a pessoa está perguntando se tique, acho que o filho tem tique, né? Tem, não sei como que fala, espasmos, assim. tique E mesmo, ela tique é isso. é tique. É. O Se tique é isso uma. pode ser ligado a alguma condição. Pode sim. Assim, a maior parte dos tiques, eles são tiques, são tiques motores, né? E que Uhum, eles têm um padrão genético que a gente chama de herança poligênica. Você tem uma predisposição para ter tiques, né? Então, tique é um estudo do movimento em que você começa fazendo um movimento voluntário, por exemplo, você tem um cabelinho grande ali, você faz aquele negócio ali, e daqui a pouco você corta o cabelo que nem o meu e continua fazendo isso com a cabeça. Então, você tem um piscamento e continua fazendo. uhum, Então, o tique motor, ele tem uma característica familiar genética, nessa herança que a gente fala de herança poligênica. Existem alguns tiques monogênicos descritos. Ele pode estar dentro de um contexto isolado, ele pode estar dentro de um contexto de comorbidade, por exemplo, no TDAH, no transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, os tiques, segundo um estudo americano chamado MTA, ele acontece até em 11% dos pacientes. E eu também posso ter os tiques dentro de um contexto de uma condição neuropsiquiátrica bem mais séria, chamada de síndrome de Tourette, ou DIC de la Tourette, uhum. né? Que você tem É, ali tem pelo menos 12 meses de tiques motores e tiques vocálicos, e esses pacientes eles podem ter também alterações psiquiátricas, como transtorno opositor desafiador, transtorno obsessivo uhum. compulsivo, enfim. Então, o E tique, assim, espero ter uhum, respondido. uhum. E a síndrome de Tourette, doutor, você consegue diagnosticar através de um exoma ou Não, não? o Tourette, ele tá dentro, como eu te falei, ele é um contexto, uma condição. Tem uma informação genética, existe uma base genética do Tourette, sim, mas provavelmente, como a maioria dos transtornos neuropsiquiátricos, é uma herança poligênica, ou seja, você tem uma predisposição para ter ansiedade, você tem uma predisposição para ter depressão, e aí fatores ambientais seriam gatilhos, né? Por exemplo, o Uhum, Tourette é descrito após infecções pela bactéria do Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, e você tem a febre reumática, e você tem a coreia de Sydenham, e você pode evoluir também com Tourette, enfim. Então, Tourette é por aí. Não há uma indicação. Se eu dou um diagnóstico, a priori, não há é um um red diagnóstico. flag para eu investigar causas monogênicas no Tourette. E é óbvio que haverão exceções. É um diagnóstico mais clínico mesmo, né? É Você clínico, clínico, vai tirando e as. existe até a possibilidade, assim, alguns Tourettes evoluem de forma muito grave, do ponto de vista motor mesmo, os tics, com tics complexos, tics bizarros, né? E existe até a possibilidade de neurocirurgia funcional para isso, algumas Uhum. técnicas já. Eu tive um aluno que tinha síndrome de Tourette. E realmente ele tinha uns tiques assim bem fortes, né? Isso era Aham. bem incômodo. Tem umas duas pessoas perguntando sobre o TSF4. Eu não vou conseguir pegar aqui exatamente, mas a pessoa está perguntando se. Depois eu peço que entre em contato com a gente, por favor, para a gente conversar, porque eu não vou conseguir pegar a pergunta aqui, eu também não consigo Só girar esclarecendo, aqui. o TCF4 é o gene ligado à síndrome de Pitt-Hopkins, né? A Pitt forma Hopkins. dominante que foi a primeira descrita, né? Só para esclarecer, porque nem todo mundo que está Isso, aqui é. está ambientado com esse diagnóstico. Isso, eu acho que as duas pessoas que estão perguntando, eu não reconheci o nome, então talvez não esteja no nosso grupo, tá? Então, a alteração no TCF4 está associada à síndrome de Pitt-Hopkins. E aí, doutora, a gente está quase aqui para o fim, tá? E passa muito rápido, né? A gente pensa assim, uma hora, mas uma hora passa rápido pra caramba, ainda mais que as pessoas fazem bastante pergunta mesmo ligada à genética, porque é muita dúvida. E aí eu queria trazer aqui para o final
para a gente falar um pouquinho sobre o caso do Pedro Daniel, que o Pedro Daniel, eu pedi autorização para a mãe, tá? Para a mãe, a Alessiana, tá? O Pedro Daniel é um caso de Pitt Hopkins, ele é o Pitt Hopkins clássico, né? Com a alteração do TCF4. Mas ele tem um desenvolvimento muito acima, assim, muito acima do esperado, né? Então, assim, ele fala, ele tem a parte motora muito boa, né? Então, isso gerou, assim, bastante questionamento no grupo, né? E aí eu queria que o senhor falasse de novo um pouquinho sobre essa questão da variação, né? Não é porque todo mundo está dentro de uma mesma síndrome, né? Que elas vão ter o desenvolvimento igual, né? Ou similar. É isso aí, eu acho que eu falo sempre assim, aí é a audiência rotativa, né? Porque a gente falou bem isso, mas vamos falar novamente. Uhum, Quando você tem um diagnóstico de uma condição genética, você tem sim variações dentro daquele espectro, né, daquele diagnóstico. Então, isso tem várias explicações. Primeiro, a variante, existem variantes. O variante é o termo novo para mutação, né? É o termo que foi empregado pelo American College of Medical Genetics, que é que determina essa parte da nomenclatura também. Então, quando você tem, depende da variante. Existem variantes mais graves, que geralmente levam a fenótipos mais graves, e variantes que levam a fenótipos mais leves. Tá? Então, já uhum, começa isso. Existe também a influência de outros genes, né, no fenótipo, além do gene que é o gene-alvo. E você também tem, não é o caso do Pedro, que você estava falando que ele é muito novo, mas eu acho que é importante sempre ressaltar a questão do acesso à estimulação precoce. Né? Eu consigo melhorar muito. Né? O cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais estimulado, mais potente ele fica. Né? Então, isso é muito claro já no mecanismo de neuroplasticidade. Se você é estimulado, se você lê, se aquela criança ela é exposta a atividades que mexam com a parte cognitiva, com a parte da linguagem, a parte social, ela vai ter um melhor prognóstico. Isso é uma coisa muito clara, né? E já fica aí a mensagem de evitar eletrônico, né? A questão de ter um trabalho da JAMA Pediatrics, que foi publicado em 2020, se não me engano, que ela fez uma coorte retrospectiva estratificando crianças por tempo de tela e tempo de contação de história. E as crianças e elas aplicaram um instrumento chamado MChat-Toddler, que é um instrumento preditor de autismo. Ele não dá diagnóstico, mas ele meio que tem uhum, risco aumentado. E eles viram que aqueles grupos, aquelas crianças que estavam naqueles grupos que você tinha mais tempo de tela, eles tinham maior risco eles tinham mais autismo-like, autism-like symptoms, né? Pelo MChat-Toddler. E as crianças que tinham menos tempo de tela e mais tempo com os pais, de afeto, de contação de história, elas tinham menos sintomas. Então, isso. Aí tem algumas hipóteses, né? Uma hipótese bem bacana, bem lógica, é que se você estimula as vias audiovisuais, numa fase em que o cérebro está em formação, num conceito de neurociência chamado de neuroassinatura, ou seja, vou especializar o meu córtex de acordo com a atividade cognitiva que eu exerço. uhum, Né? Você tem aqui a Thalita ela é física, então a área das exatas, é uma ativista que, não sei se ela ainda está aí conosco, mas eu sempre gosto de citar as pessoas que eu tenho amizade, e ela tem uma área do cálculo ali violento, né? uhum, A área dela, dois físicos aí, doutores, e, a gente trabalha com a humana, a gente trabalha com artes, com música, tá aí ela soltando o coração. Então, tu imaginas que quando tu expõe uma criança um cérebro extremamente maleável, o cérebro que está se formando, há muito recurso audiovisual. E aí, essa estimulação precoce nas vias audiovisuais faria uma competição com vias sociais de linguagem. uhum. Então, é algo que a gente não pode nunca É, deixar de falar, sabe, Rosiane? Essa questão em todos os canais, o cuidado, essa equação dificílima, né, de no uhum, lockdown, da questão do eletrônico, né, de dar opções, né, mudar o foco, uhum, é, leitura, ler para as crianças, brincar, jogos de uhum. encaixe, enfim, atividades físicas, o que for possível. A Lívia está colocando aqui, ó, que ninguém vira autista, a pessoa nasce autista, mas eu acho que não é isso que o doutor está Não, falando, não, né? não, não, É não, assim, não. é o É que assim, estão Keila, agora essa até questão de novo, é, a questão do é, eletrônico, ela seria. só para. Primeiro, a gente fala de autismo, a gente está falando de uma condição genética que dá autismo, Pitt Hopkins.
Entendeu? Então, assim, a Alice, o diagnóstico era de autismo. Ok, ela tem autismo, mas eu vi red flags, eu vi sinais clínicos que me mandavam investigar a base genética dela. Então, Uhum. em 2017, eu tive a honra, Rosiane, de participar de um simpósio lá no Centro de Estudo de Genoma Humano, da USP. Eu fui convidado pela professora Maria Rita Passos Bueno. E ela falou assim, André, teu papel vai ser o seguinte, tu como é o cara da neurogenética, tu vai dizer pra gente quais são os red flags, ou seja, quando um autista tem que ser investigado do ponto de vista genético. Eu posso fazer um resumo aqui. Por favor. Autismo e epilepsia com certeza, autismo com dismorfismos, com alterações faciais, corporais, a consanguinidade dos pais e recorrência familiar. De cara e degeneração. O paciente está tendo perda, regressão. Pronto. Esses serão 5 sinais, red flags, para eu Uhum. pensar, eu tenho que investigar a genética do autismo. Porque essa genética do autismo ela é extremamente complexa. Ela pode estar em todas as bases genéticas. Ela pode ser monogênica, ela pode ser cromossômica, que é alterações de cópias, né, CNVs. Ela pode ser poligênica, que é quando você tem genes de suscetibilidade com fatores ambientais, como a tela. Não é que a tela sozinha causou o autismo, mas o indivíduo ele deve ter a predisposição para ter um TEA. E a exposição precoce, a falta de cuidado, a falta de estímulo pode gerar o fenótipo. E Uhum. ainda tem o quarto mecanismo que a autismo também tem relação, que são os mecanismos epigenéticos, ou seja, fatores ambientais. Eles não mudam o genoma, mas eles mudam a expressão dos genes. Então é isso. É Uhum. complexo, muita viagem aqui para te falar É, numa live. mas eu acho, eu não sei assim, eu tenho ouvido aqui no Brasil agora até um termo assim, o autismo, ou autista do tablet, o autista, porque tem algumas crianças, assim, eu tenho visto até, tem uma terapeuta da minha filha que já comentou que tem criança que chega lá com dificuldades para andar, assim, com atraso no desenvolvimento motor por privação de estímulo. Então, assim, é uma criança que ficou muito no tablet, uma criança que ficou muito no celular, e aí, por conta disso, atrasou o desenvolvimento motor, né? E o que que acontece? 2 meses de estímulo, a criança vai embora, né? É óbvio, a Pouco gente. tempo. O cérebro como eu acabei de falar. É, É o conceito da neuroassinatura. É como se fosse um vaso ali no oleiro, né? Você está formando o vaso. Então você tem que estimular aquela criança da forma correta, né? sim, Obrigado, Ivan. Obrigado a todo mundo aí que está mandando mensagem de carinho. Estou lendo todos. sim. No começo da nossa live aqui, os comentários estavam desativados. Eu acabei não olhando aos comentários, tá? Mas eu estou vendo. Eu, eu, eu não consigo acompanhar todos os comentários aqui, eu acompanhei. Eu falo, olho comentário, já estou bem. Eu acompanhei alguns comentários aqui, eu peço desculpas que a gente não consegue acompanhar todos os comentários às vezes, não dá para responder todo mundo, mas se vocês tiverem mais dúvidas, assim, se quiserem mandar a pergunta para a gente tenta responder, se a gente não, a gente procura o doutor André também para ajudar a gente a responder alguma dúvida. As pessoas que estavam com dúvida aí, que tem o diagnóstico de TCF4, alteração de TCF4, que pode ser caso de Pitt-Hopkins, eu peço que procurem a gente, né? Assim, a gente está fazendo esse trabalho de juntar as famílias, tá? É um trabalho voluntário de mães, principalmente, né? Tem um pai que ajuda bastante também, mas principalmente de mães, das famílias, né? Que se juntam e é como o senhor falou também, né? A gente teve uma outra live que o pesquisador também falou a mesma coisa. Se as famílias não forem atrás, as coisas não vão andar, né? Não adianta a gente ficar esperando que o governo vá oferecer ou que alguém vá oferecer algum milagre. A gente tem que correr atrás mesmo. E isso não acontece só aqui no Brasil, né, doutor? Não é só no Brasil, é em todo lugar. A gente vê nos Estados Unidos também que as coisas evoluem muito por conta dos pais que montam associações, Total, total. que financiam pesquisas. Não. A força social, a doutora. Entrou aqui a doutora Denise, ela é de Brasília, é uma neurologista de Brasília, não sei se a Denise está aí ainda. Ela fala muito isso, assim, a questão, o apelo, a força da sociedade é muito grande, né? E, Uhum, então, se vocês não fizerem isso, quem vai fazer?
Eu amo as condições raras, eu amo meus pacientes todos, né, Rosiane? Aí, assim, como é que eu vou lembrar do Pitt Hopkins, eu vou lembrar do West, eu vou lembrar do Sotos, eu vou lembrar do Guinaúma, Sim, tem gente aí, eu lembro de todos, mas eu vou ter que dividir, entendeu? A atenção. Então, é muito interessante o ativismo dos pais, isso aí é fantástico. A gente, na verdade, a gente é grato por fazer parte, eu digo que não sei nem o que é um abençoado, é uma bênção, sabe assim? E é isso. Eu tenho um prazer de ter pais ativos. Vai cair, né? Lá, eu acho. De pais e mães ativistas, sabe, Rosiane? Assim, eu tenho. E eu sempre. A Ada entrou agora, assim. O TDAH, tem que fazer TDAH. Eu tenho uma mãe que é juíza, que tem uma filha com Down, e ela tem um Instagram. Olha que o Instagram dela é maravilhoso, assim. Ela é ativista, ela puxa a terapia para ela. Tem a Thalita, que fala a experiência com a Cindy West, tem o pessoal da Distopia Musical do Shane, a Fátima da Abrame. Então, isso, a Fabiana, vocês da Pitt Hopkins, é assim, isso é fantástico. E, assim, esse apoio que se dá, a questão jurídica, a própria Fabiana como advogada, né, que sim. é batalhadora nessa área, tá? Assim, Rosiane, também só não cai mais não, antigamente caía Não lá. cai mais, não cai mais. Olha Não, aí, não cai mais, não. Eu fico tá? controlando o tempo só para a gente não exceder demais, para não ficar cansativo para o Não, convidado, né, e para as pessoas. eu sou Mas campeão não de cai, cair fica live, porque tranquilo. eu falo muito, aí cai live, né? Pode ficar tranquilo, pode falar, pode Tá. fazer suas considerações finais. Eu só quero agradecer o pessoal que esteve com a gente aqui o tempo todo. Peço desculpas da gente não conseguir responder ao vivo todas as perguntas, porque realmente são muitas e aí uma hora, infelizmente, acaba não dando tempo. Mas agradeço todo mundo que esteve aqui. Muito obrigada, doutor André. O pessoal te adora aí, ó. E eu acho que realmente você tem que continuar nessa área e tem que ficar mais ativista mesmo lá do Instagram, né? Então vamos colocar aqui, ó, o Instagram dr underline André underline pessoa, tá? Então sigam o Instagram do doutor André. Tem poucas postagens que eu olhei lá, mas eu acho que é interessante a gente estar sempre falando, né? Assim, tem casos de doenças assim que eu queria ter trazido aqui, mas a gente não conseguiu. Tem uma só que eu estou devendo, que eu acho que eu falei, é o de Uhum. SOS, né? SOS é uma condição genética, já tem mais de um gene, que você tem uma macrocrania. O clássico é uma macrosomia, é um gene que cresce mais rápido. Então, o gene mais importante é o NSD1, também dominante. E aí você já pode ter uma criança que nasce um pouco maior, ela vai nascer dente mais rápido. Existe uma variação muito grande de SOTS. Eu já vi caso herdado do pai ter SOTS e não ter atraso nenhum, e da criança ter um TEA, um autismo e um atraso. Mas assim, se eu fosse elencar as dicas mais importantes para SOTS, eu pensaria no autismo com cabeça grande. Pensar em SOTS, pensar em PTEN, né, que é também um outro gene que pode dar isso. E assim, para você que tem SOTS, uma criança com SOTS, lembrar que ele aumenta o risco de algumas neoplasias. Isso ainda é para assustar, não vai ter, mas tem que estar atento. Entre elas, a tumor de Wilms. Tá bom? Eu tenho vários casos, na verdade. Legal. E aí, quiser falar mais alguma coisa, Não, doutor? agradecer aí, acho que a Juliana é a mãe da Giovana, lá de Natal. E assim, eu tenho paciente do Brasil todo, viu, assim, viu, Josiane? Muito paciente de Belém, de Manaus, paciente. Natal nem se fala. Natal, eu acho que tem uma ponte ali que cai dentro do consultório, é impressionante. Mossoró, muito, Paraíba, tem paciente da Paraíba. Já recebi paciente de São Maravilhoso. Paulo. São Paulo veio passar comigo, foi uma honra, assim, nossa. Meu chefe estava lá e tal. Enfim, é uma honra estar aqui com vocês. Fazer aí mais de ano que eu não participar de live, mas é sempre legal, gostoso, né? Ah, legal. País. Você vê pessoas legais que estão entrando. E é isso, dizer assim, no meio das condições raras que ah, eu também chamo de doenças órfãs, né? Que é importante demais o ativismo das famílias, essa união, esse apoio que se dá, entendeu? De uma família para outra. E a Juliana, eu acho que é o caso que ela chegou para mim e eu falei assim, mas é isso, né? O RNA2SEH. Ela falou assim, mas você já sabe. Não, é porque eu participei da descrição disso aí também, que é um ADN genético, né? Acho que é o caso. Tá certo, gente? É falar que a gente trabalha no hospital de referência e lá as pessoas com menos condições, a gente tem o maior prazer do mundo. Eu largo todos os empregos, menos o meu emprego no estado,
que é onde a gente consegue, a Juliana disse que é isso mesmo, onde a gente consegue atender as pessoas, né? As pessoas mais humildes, né? E a Qual que gente é o vê nome do também, hospital? Pode Rosiane, falar, doutor? como é que é? O nome do hospital? É o Pode falar. Hospital Infantil Albert Sabin. É um hospital do Uhum. estado, é o maior hospital pediátrico do estado, é o maior Do público e Ceará. privado. Tem um hospital privado maior do que o nosso hospital. Eu tenho a honra de ser o chefe da neurologia lá, o chefe do serviço. A gente tem um serviço que está crescendo, com tanto ambulatório de neurogenética, de enzimas metabolismo, doenças neuromusculares. A gente já tem um ambulatório de doença de dieta cetogênica, de epilepsia de descontrole, de neuroimunologia, que mais? De neuroonco. Então, é um hospital que é nos dá muita alegria, né? É lógico, a gente Ó, trabalha uhum. com público, muita gente, tudo, mas eu vou para lá, foi onde eu pesquisei Zika, onde eu tive a honra aí, assim, Rosane, de ter já quase 60 publicações e quase 3.000 citações, acho que isso é o mais importante, a relevância de cada publicação, tudo feito aqui, né? Então, é aquele Sim, sim. ditado, quando Isso eu é vim de São maravilhoso. Paulo, quando eu vim de São Paulo, até pela formação que eu tinha feito em neurogenética, eu lembro meus amigos lá de São Paulo falavam assim, André, pô, tu estudou tanto, só trabalha com coisa rara, o que tu vai fazer no Ceará? Pô? Tu tá aqui em São Paulo, tu tá no Sírio-Libanês, tu vai pro Ceará, tu é doido. E aí, e naquela época eu posso te dizer, Zé, que eu fiquei um pouco confuso mesmo, sabe? Assim, acho que eu dei... E hoje eu não tenho dúvida que eu fiz a escolha A certa. melhor escolha, Eu com sou muito mais certeza. relevante aqui do que em São É. Paulo, muita gente. É por aí. Tá Não, bom? e não é no Ceará, né? Eu acho que quando você fala Ceará, você está falando Nordeste todo, né? Então, Isso é aí. uma referência, eu acho que é uma referência para todo o Nordeste, como você mesmo falou, você tem pacientes de outros lugares do Nordeste, né? Olha só, eu vou fazer o seguinte aqui, um minutinho, gente, rapidinho, só porque eu tinha falado para a Fabiana entrar com a gente aqui para ela falar um pouquinho e Isso eu ela acabou de espero. Não, chegar. isso não tem Vamos preço. ver se Ela ela entra entrar, aqui. olha aí, que honra. Eu falei, Fabiana, entra. Ah lá, Fabiane olha que Alice, maravilhoso, olha que gente. coisa. Tio André, manda um beijo pra ele. Oi, tio André. Olha Oi, lá. Alice. Tudo bem, Alice? A gente Que vai se ver essa bacana. semana, né? Tudo bem? Tudo. Obrigada, Fabiana. Eu falei para Fabiana, entra com a gente rapidinho, assim, pelo menos Fabiana, para ela dar deu um oi. depoimento, falei muito. Acho que nada melhor que a família falar, né? Porque eu fiquei emocionado agora com as entradas de vocês, viu? Diz aí alguma coisa aí, como é que é a história da Alice aí. Tem tanta gente assistindo, né? Eu acho que é uma história Então, muito bacana de evolução, né? De é. longanimidade, né? De resiliência, né? De vocês procurarem o melhor desenvolvimento possível para a Alice. Conta aí, Fabiana, e você que é uma pessoa muito especial, advogada da OAB ali com a questão dos raros, né, Fabiana? Que é a bandeira, né? Sim. E da inclusão, é uma mulher que batalha pela inclusão, então é uma honra muito grande ser o médico de vocês, assim, a honra é toda minha, né? Nossa, a nossa luta com a Alice foi bem longa, viu? Até o doutor André nos orientar a fazer o exoma, eu não tinha recebido nenhum pedido médico de Porto Alegre para cá. A Alice nasceu em Porto Alegre em 2000, né? Passou por neurologistas muito bons, né? Renomados de lá para cá. Todos os exames genéticos foram feitos no CTN, que é um centro de referência nacional, né? E não dava nada, erro inato de metabolismo, nada que pudesse justificar o atraso do desenvolvimento dela, a miopia muito grande e tal. E eu buscando sempre estimular, fazer estimulações por minha conta, né? Já sendo fisioterapeuta, suspendi o meu trabalho para ficar em função da Alice. E quando eu voltei para Fortaleza em 2003, fiquei buscando aqui com a doutora Roseni, que é uma parceira, amiga do doutor André também, pediatra maravilhosa. Vamos procurar, e fiz teste para Angelman, já fiz, sei lá, 500 mil testes aí para tentar descobrir o que era. E de lá para cá, em 2018, a Alice já tinha 17 anos. Em dezembro na verdade, 2017, foi a consulta com o doutor André. Ele solicitou que a gente fizesse o exame. Já era no finalzinho do ano, já entrando no recesso, nós fizemos em janeiro. Teve toda aquela questão do plano de saúde não cobrir, precisei judicializar e Uhum. tal. Fizemos o exame em janeiro.
no final de janeiro, ele saiu o resultado em março, e o diagnóstico de Pitt Hopkins, né? E aí, assim, eu me lembro quando eu fui na consulta do doutor André é uma pessoa maravilhosa e por causa de todas essas descobertas de doença rara que ele consegue aqui, né? Várias colegas que têm filhos com doença rara, a Manu, eu acho que está por aí, a Emanuele, que a filha dela também tem uma doença rara e é paciente do doutor André. Quando a gente chega lá, no consultório dele, como eu já estava assim, muito escovada depois de 17 anos sem resposta, né? A gente vai já meio sem expectativa. Sem expectativa nenhuma, né? Então, vou lá, né? Vou ver o que vai dar. Aí, doutor André, não, levei 2 pastas de exame. Um negócio assim, surreal, né? Aí ele, nossa, eu já vi que você fez vários, inclusive você repetiu exames aqui. Né? Eu disse, eu só repeti porque me pediram para fazer. Ele disse, não, eu vou lhe pedir. Eu não tenho nem coragem, mas eu vou lhe pedir para fazer só mais um. E foi exatamente o exoma que foi o suficiente para trazer o diagnóstico da Alice. Em março mesmo, a gente começou a fazer o tratamento. O doutor André direcionou a gente para uma clínica especializada. A Alice começou a ter as intervenções com ABA. E de 2018 para cá, que foi quando ela começou o tratamento, a Alice é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Ela tem Pitt Hopkins associado ao autismo, né? Mas o comportamento dela antes de iniciar o ABA e hoje, a gente vê, quem conhece a Alice desde antes e agora, quando a vê hoje, se surpreende. É outra pessoa, né? Como comportamento, né, junto com as pessoas, com ela mesma, a independência parcial, né, claro, mas a independência que ela conquistou, o vocabulário dela que vem melhorando dia a dia, né, com eu lembro do seu vídeo, Fabiana, dela falando a primeira vez o nome dela. Sim, justamente. Então, assim, todas essas conquistas a gente procura fazer gráficos, organizar gráficos e levar para o doutor André para ele ter esse acompanhamento, né? E de lá para cá é só sucesso, né, doutor André? Só sucesso. Eu, como sou uma mãe que não, assim, é um jeito meu, né? Nunca cobrei da Alice nada, né? Alguns médicos me diziam assim, eu acho que ela não vai andar. Eu disse, não, tudo bem, se for assim, o que é que eu posso fazer, né? Nós vamos tentar, eu vou continuar tentando. E a Alice andou. Ela não vai comer sozinha, e a Alice come sozinha. Ela não vai ajudar para trocar roupa e tomar banho. A Alice faz isso hoje. Então, assim, quando alguém me diz assim, a Alice não vai falar, eu digo, tudo bem, deixa quieto. Agora a Alice já tem hoje 37 palavras no vocabulário dela. Ela não tinha nada. Então, assim, muito pouco tempo de intervenção, né? Para uma evolução enorme. Quer dizer, ela não estava direcionada para o tratamento correto, que tivesse mesmo o êxito, né, de fazer com que a evolução dela fosse positiva. Mas graças ao doutor André... aí tá vendo, doutor André, ó, esse é um dos motivos que você tinha que ir mesmo para o Nordeste, aí voltar para o Nordeste. E eu tenho certeza que esse é um exemplo dentre vários, né? Pois porque realmente... Se ele dissesse que foi embora daqui, vai todo mundo para o aeroporto e pedir que ele eu estou bem emocionado aqui porque realmente a Alice é um negócio fantástico, né? E a história que a gente contou de cansaço, né, Fabiana? Assim, a Fabiana como fisioterapeuta, o esposo dela é um cara maravilhoso, uma família com condições, né? E eles estavam cansados, né, dessa busca pelo raro, né, Fabiana? Acho que isso é importante. E eu vou falar porque já passou. Em 2017, eu tive o convite do CDC para trabalhar com eles. Eles assim, pô, mas brasileiro aí é diferente. Me chamaram. E agora, no final do ano de novembro agora, me chamaram para ir para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde. Eles ligaram para o CDC e pediram um americano, um neurologista americano, e o CDC me indicou para ir a Genebra, ficar 2 anos trabalhando para a Organização Mundial de Saúde, para a WHO, né? Só que eu fiquei 2 noites sem dormir, assim, mas eu não ia aceitar, né? E eu pensei na Alice, eu pensei nas 2 Alice, a filha da Tati. Eu pensei juro para vocês, que a gente pensa, né? Assim, imagina, você vai ligar para minha secretária, Fabiana, e fala assim, eu vou marcar, quando é que tá a consulta da Alice? Assim, não, ele foi embora, tá na Suíça, né? gente.
E volta quando? Daqui a dois Embora. anos, né? Daqui a dois Eu, anos. Aí, se fosse não, eu 6 meses, pego o talvez avião. eu tinha ido. Pego o avião na mesma hora que fica pela orelha. Mas Eu acho que é muito difícil mesmo a gente ter um médico, né, que realmente queira se dedicar, né, Fabiana, e que realmente faça esse acompanhamento, né, e o aconselhamento, né, porque assim, não a gente sabe que as crianças têm uma condição diferente, que elas vão aprender num tempo bem diferente e que não vão aprender tudo também, né, assim como todo mundo não aprende tudo, mas eu acho que é importante o médico tentar frisar assim quais são as possibilidades também, né? E Com falar, olha, certeza. então, e forçar isso com você, eu acho que foi muito bacana também, né, doutora, assim, falar, não, vamos fazer só mais um exame, só mais um. Pois é, porque assim, como a gente já, eu acredito que o doutor André já saiba como é que os pais, assim, de longos tempos buscando um diagnóstico, É, chegam até o consultório dele. Já chega assim com muito aquela cara de tô cansado. aqui, mas já sei que não vai dar em nada. Né? É só para assim, por desencargo de consciência, eu acredito que seja isso. Os pais levam, dizem, não, vou levar porque vai que eu não levo e descubro alguma coisa, né? Então vou levar, mas já vou Mas na. você sabe que tem, vou te falar um negócio aqui, que tem amiga minha, amigos meus médicos, amigos pediatras, falam assim, não leva no doutor André que ele vai descobrir alguma coisa. Você acredita que eu já ouvi isso? Tem gente que não quer saber também. É, tem isso, viu? Vai ver se Tem. pode. É. Eu já estou Gente, mas avisando alguém. o diagnóstico, eu digo que o diagnóstico ele traz dois sentimentos para a gente. Ele traz o sentimento de alívio, porque a sua busca terminou, mas ele também traz aquele sentimento de realmente agora tem alguma coisa e não é mais uma suspeita, né? Porque Isso. a gente sempre, assim, eu acho que quando você vai de 18 anos, assim, procurando, não, mas no meu caso, que minha filha teve diagnóstico com 1 ano e 7 meses, mais ou menos, você ainda fica com a esperança de ser só um atraso, né? Sim. Então, traz o alívio do diagnóstico, mas também traz aquilo de assim, putz, realmente não era só um atraso, né? Então, eu acho que é muito difícil você ter um diagnóstico, assim como é muito melhor, né? Então, Pois enfim, é. fica aquele sentimento assim, todo atrapalhado com a Sem gente. dúvida. Sem dúvida. O Miguel está perguntando aqui se a Alice estuda. Miguel, quando eu levei a Alice ao doutor André, ela frequentava escola regular. A Alice frequenta escola regular desde os 2 anos e meio, quando eu ainda morava lá no sul, certo? Lá tem muito pouco problema com relação a, pelo menos em Florianópolis, onde eu morei, tinha pouquíssimo problema com relação à inclusão. Naquela época já, né? Diferente daqui. Mas quando a gente descobriu o Pitt Hopkins na Alice, o doutor André mesmo falou assim, Fabiana, é importante ela frequentar a escola, mas agora a gente precisa dar uma intensivada no tratamento dela. E foi a melhor coisa que eu fiz. Tirar ela da escola, conversei, ela estudava na época, eu conversei com a escola e expliquei a situação dela, porque ela passou a fazer o atendimento completo, manhã e tarde. De Uhum. manhã ela fazia o atendimento em casa, né? De replicação do que ela fazia na clínica à tarde. Então, ela ficava de segunda a sexta, os horários que ela teria que ir para a escola durante o dia, né? À tarde tinha terapia, durante o dia ela ficava com a AT em casa, fazendo treinando o que ela aprendia na clínica à tarde. Então foi maravilhoso isso, ter tirado a Alice da escola, em nenhum momento foi prejuízo para ela, até porque ela já tinha uma idade avançada, Isso é. ela já estava, né, repetindo séries onde as crianças já estavam ultrapassando a idade dela, né, o tamanho dela, e algumas escolas aqui eu tive muito problema para fazer inclusão, né? Então, assim, não foi ruim, foi bom. Inclusive porque na clínica ela faz também o atendimento de pedagogia. Então, a Alice Uhum. hoje já sabe identificar os números de 1 a 10, ela sabe identificar o nome dela completo. Então, tudo isso ela não conseguiu na escola, ela veio conseguir depois com o tratamento que o doutor André indicou. Uhum. Mas Né? é importante você frisar que você está falando que ela já tinha 17 anos, né? Isso. Né? Assim, não é que o recomendar, é só para o pessoal, às vezes, né, que pegou assim no meio, não é que a criança pequena, a recomendação enfim, Não, não é no caso. isso.
Uhum. A frequência da escola, a criança que tem qualquer tipo de deficiência, frequentar a escola é muito importante, não só para ela, mas para as outras crianças perceberem as diferenças, saber lidar com as diferenças. A gente sabe que hoje é muito complicado fazer uma inclusão propriamente dita, efetiva, né? Porque existe a integração, mas não existe a inclusão em si. Então, eu bato muito nessa tecla porque algumas escolas se dizem inclusivas, mas na verdade não são. Segregam as crianças, deixam Uhum. separada, a criança não Uhum. participa de outras coisas. Até as que não têm deficiência intelectual, porque tem uma mobilidade reduzida, ou porque usa cadeira de roda. Então, é assim, muitas vezes separada do convívio dos outros alunos. E isso não é saudável nem para ela, nem para os outros. Né? Uhum. Então, assim, a evolução da criança com deficiência, seja ela qual for, não é só estar na escola, é participar de todas as coisas de acordo com o que ela puder fazer, realizar, desde que a escola não impeça e não coloque barreiras para que ela possa realizar. Aí você fala assim, como assim? Numa aula de educação física, por exemplo, uma criança cadeirante, se ela não pode chutar a bola, você dá a bola a ela, ela vai fazer do jeito que ela puder, jogar com a mão, com a cabeça, empurrar de alguma maneira, mas que ela participe daquele jogo junto com as outras crianças. E as outras crianças percebam que assim ela está participando, da maneira diferente, entre aspas, de ver, mas igualitária, porque é o mesmo jogo, com as Que é mesmas o mesmo crianças, com os jogo. mesmos professores. E não Né? Não adianta colocando a criança para fazer outra atividade enquanto justamente. todas as outras estão jogando bola, né? Justamente. É. Por que muitas vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou botar a Alice que não sabe falar direito, não sabe ler, numa sala onde tem criança de 5º ano que estuda? Existe o currículo adaptado. A Alice, na época, ela utilizava livros do Infantil 1, do Infantil 2, que era só pintar, rabiscar, desenhar. Mas enquanto as crianças estavam fazendo as atividades de matemática, português e não sei o quê, a Alice estava fazendo as dela, direcionada para ela, mas dentro do mesmo momento, né? Se ia ter uma prova, alguma coisa do tipo, e ela fazia um pouco de barulho ou atrapalhava alguma coisa assim, a professora, o auxiliar de apoio, que é obrigatório e importante para a pessoa com deficiência dentro da escola, levava ela para fazer uma atividade extra na biblioteca e tal, enquanto estava aquele momento da prova. Terminou, ela voltava para a sala, né? Então, assim, são questões que aí é outra live que a gente tem que fazer, né, É, André? Com certeza. É outra Mas é live. muito importante, Fabiana. Isso é aí, a Fabiana é importante. uma ativista e ela é advogada, e ela tem esse conhecimento, né, do direito, né, do que normatiza a inclusão. E o que falta, né, Fabiana, também, além disso tudo, falta capacitação, né, na verdade. Né? Acho que a gente Demais, teve uma melhoria, né, na questão legal, mas falta demais. capacitação, né? Infelizmente, o governo, acho que parte lá de cima, não investe, não porque poderia haver, por exemplo, um alívio tributário para que os colégios fizessem inclusão, para que os professores fizessem especializações. Então, Justamente, né, eu acho que a gente precisa justamente. caminhar muito nessa situação. Né? E eu acho que, eu sempre Muito. falo isso para os pais, sabe? Que, Hum. infelizmente, o que acaba acontecendo para resolver, para sanar essa equação, que os colégios acabam fazendo de uma forma, não todos, mas de uma forma muito geral, é tratar a criança como, aqui não sei se o pessoal vai entender, café com leite, né? Negócio ali. E tá É, isso errado aí. isso, né? As crianças têm Isso muito aí. É, potencial, né? Cada caso é um É, caso isso aí. diferente, né? E saber que nós É. somos diferentes, né, Fabiano? Acho que é uma frase muito Sim, importante. Nós é, todos somos diferentes, mas somos iguais perante a lei. justamente. sim. Uma outra coisa também que eu acho que é preciso a gente ainda bater muito nessa tecla com relação às judicializações, né? Não só pelas questões de negativa de matrícula, como também pelas questões dos planos de saúde, principalmente as pessoas que têm doença rara. Porque o judiciário, os juízes, os magistrados, os desembargadores, eles não fazem ideia do que é isso. De você ter um diagnóstico de uma doença rara, onde o local onde você vive não tem tratamento adequado. O médico te indica aquilo que está mais próximo, que é, como foi o caso da Alice e do Pedro, né, que agora somos dois Pitt Hopkins aqui no Ceará, o que tiver mais próximo para atender às necessidades deles. Só que como é que você faz para convencer o plano de saúde que, mesmo não estando no rol da ANS, ele tem a obrigação de fazer, de cumprir, Uhum. custear esse tratamento, né? Aí a gente faz o quê?
Enche a paciência do doutor André. Doutor André, faça um laudo, pelo Um amor de laudo. Deus. Tem que ser Todo assim, prazer tem do que... mundo, né? Todo prazer do mundo. Faz parte. Eu acho Ele já essa está parte. escovado com isso. Uhum. Essa parte do laudo, eu gostaria de fazer uma outra live para a gente conversar sobre isso, porque isso é super importante, né, Fabiana? Para o Muito. advogado é importante que o laudo esteja bem escrito. Para o médico, às vezes, é difícil, porque o médico, às vezes, não até o médico, às vezes, tem dificuldade de entender por que é importante a gente colocar algumas especificidades ali, né? Para poder ganhar. Mas eu acho que eu ia pedir licença para vocês, a conversa está maravilhosa, mas a gente está dando quase 1h30 aqui. É muito assunto, né? Não, se deixar, gente, eu fico aqui, adoro conversar e esse assunto é um assunto que eu adoro, né? Então, a gente ficaria aqui a noite inteira, mas também em Alice respeito ao doutor André aí, que Alice! Oi, manda Alice! um beijo pra ele, Alice. ai, mandando beijo, É gente, coisa linda, é linda. Falei pra fofa, ela assim, super ó, Alice, carinhosa. nós vamos fazer exame de sangue, na próxima semana nós vamos encontrar o tio André. Eu mandei o vídeo pra ele, essa menina ficou numa felicidade. Foi, Alice, olha pra cá. Aí a menina que cuida dela falou assim, meu Deus, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa ficar feliz porque vai fazer exame de sangue. Ela não ficou feliz por isso, ela ficou feliz porque vai ver o tio André. A Rosiane, é que é assim, pra gente, toda vez que a Alice entra, pra mim, né? Toda vez que ela entra no consultório, é um negócio assim, é surreal, porque eu tenho até hoje, assim, na cabeça, a imagem dela, do Otto, né? Do esposo dela e da Alice, né? Assim, o grau de resignação, né? Eu lembro do Otto ali, doutor, aquela voz rouca Posso dele. imaginar. Ela já fez de tudo, doutor. Deixa esse negócio. A gente não está mais preocupado com o diagnóstico, não foi, Thalita? É importante, vai responder perguntas, gerarão encaminhamentos, direcionamentos, né? É a medicina de precisão, né? Individualizar, né? Acho que isso é Uhum. fundamental. E aí eu vejo a Alice aqui, cara, um negócio surreal. A Alice não parava, né? Alice não parava quieta, né? E ela é E hoje fantástica. ele faz testes com ela, viu? Ele dá comandos complexos para ela, ela realiza. Ela disse, meu Deus, eu tô vendo o doutor André dizendo para mim que ela ia fazer isso, eu não acreditava, tá? E ela Eles faz. não acreditavam, né? Mas Eu imagino. isso aí, muito bom. É Gente, muita muito felicidade. bom. Muito bom. Obrigada, doutor André. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Fabiana, que fez a ponte. Obrigada, Alessiana, que também fez a ponte, né? Também ajudou a gente. Obrigada, Fabiana, por ter entrado aqui com a gente. Eu falei, bora fazer uma bagunça aqui. Ela topou. Cheguei no supermercado e digo, meu Deus, doutor André. Aí entrei para. Volta correndo, vamos entrar lá. Gente, muito obrigada, um bom fim de semana. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora e até a próxima. Um beijo grande. Beijo, Alice. Tchau, Alice. Beijo, filha. Tchau, tchau. Linda. Tchau. Tchau. Tchau.